Na semana passada eu falei um pouco sobre algumas técnicas de pintura e alguns conceitos relacionados tanto ao tradicional quanto ao digital. No final do vídeo eu também falei que eu ia pincelar um pouco sobre a aplicação dessas técnicas e conceitos em estágios preliminares de ilustração e de desenvolvimento de personagens, então vamos lá. No final do vídeo eu tinha falado que eu ia comentar sobre a escala de valores em thumbnails. Mas o que são essas thumbnails, afinal? Uma thumbnail nada mais é do que a representação visual preliminar de um briefing textual em menor escala. Pode ser um briefing de uma ilustração completa, como uma key art ou uma splash art, assim como pode ser para o design de um personagem ou de um prop, como uma bandeira, como uma espada, um escudo, enfim. Por que ela é importante no desenvolvimento inicial de uma peça maior? A thumbnail serve como uma forma de rascunho. Aqui você está livre para errar, nada é definido. Nesse estágio você ainda não está se importando em detalhar muitas coisas, em dar um zoom muito para dentro do desenho para fazer os mínimos detalhes. O importante aqui é a estrutura geral, os pontos de foco, os valores que eu falei sobre no último episódio. Geralmente elas são desenvolvidas em escala de cinza, com poucos valores selecionados, feitas mais com forma e não tanto com linhas para representar as massas visuais. Aqui a imagem vai ser vista de longe, e é bastante importante que ela tenha uma leitura fácil, por mais que não seja detalhada, você ainda consegue identificar massas específicas de elementos visuais e uma separação clara entre os planos da ilustração, o terceiro, o segundo e o primeiro plano. Geralmente você não vai detalhar muitos elementos visuais, então é interessante que seja só com 3 valores, o cinza escuro, o cinza médio e o cinza claro, para que haja uma separação visível no desenvolvimento dessas thumbnails. Nessas imagens que acabaram de passar, existe um nível de detalhe muito grande, mas é interessante notar uma outra coisa fora isso: a separação clara entre os planos da thumbnail. Os primeiros planos em cinza mais escuro, os segundos planos em cinza médio e o terceiro plano em cinza claro, e o céu como ponto mais claro dando destaque. Essa imagem que está na tela agora é uma ótima representação do que eu quero dizer com massas de elementos visuais nas thumbnails. Você consegue entender a estrutura geral da pequena ilustração, mas não enxerga detalhamento. O seu próprio cérebro, ou o cérebro de quem vê de fora, preenche essas lacunas nesses estágios. Não é para ser uma ilustração completa, é para mostrar a estrutura geral da obra com base no texto inicial que o seu diretor de arte, ou qualquer pessoa que seja, tenha te passado para o desenvolvimento da peça ou do personagem. O detalhamento e enriquecimento da obra vem em seguida, conforme você vai recebendo análise de seus superiores. Tudo tem o seu tempo e faz parte do processo. Nesse estágio de thumbnail a gente consegue definir algumas coisas bastante interessantes para o desenvolvimento da peça. Como eu tinha falado, geralmente são desenvolvidas em escalas de valores, que mostra quão claro ou quão escuro uma cor vai ser na ilustração. Só que mais do que isso, a gente consegue definir a ambientação ou o humor da obra. Lembra que eu falei no último vídeo que se você quiser que a sua ilustração seja majoritariamente iluminada, você vai escolher mais valores claros para as áreas iluminadas e menos valores escuros para as áreas sombreadas? Então, é aqui que esse planejamento entra. Se você quer que a sua ilustração seja na sua maior parte sombreada, você vai definir aqui na thumbnail uma maior parte da ilustração em tons mais escuros, ou se tiver escolhido só 3 valores para thumbnails, a maior parte do thumbnail vai ser composta pelo cinza escuro, e se você quer que a sua ilustração tenha a sua maior parte iluminada, você utiliza o cinza mais claro e por aí vai. Essa é uma ilustração clara do que eu acabei de falar. Tá vendo que nas thumbnails o valor mais predominante é um valor escuro, em seguida um valor médio e depois em menor escala um valor claro? É a exata representação visual do que eu acabei de falar, feita por um artista com muita experiência aparentemente. Muito provavelmente é um estágio bem avançado no desenvolvimento das thumbnails, tanto pelo detalhamento quanto pela estrutura bem feita, mas se eu diminuir o zoom, que é o equivalente a tentar enxergar com os olhos quase fechados, você vê que as massas visuais estão bem definidas e que a estrutura geral é bem legível. Existe uma regra bastante interessante para a definição desses valores. Não é bem uma regra escrita em pedra, no sentido de que não é obrigatória, mas eu acho que de início ajuda a criar composições um pouco mais harmoniosas e que sejam condizentes com o que você quer representar. É a regra do 60-30-10. 60% em um valor de cor dominante, 30% em um valor de cor menos dominante e 10% de uma cor subordinada, entre aspas. Então, se a sua obra vai ser mais sombreada do que iluminada, 60% de sombra, 30% em tons médios e 10% em valores claros. Ou se ela vai ser predominantemente em tons médios com mais dominância de tons claros do que escuro, você coloca 60% em valores médios, 30% em valores claros e os restantes dos 10% nas sombras ou tons escuros. E com essa ideia você consegue criar algumas variações de composição para as thumbnails de acordo com o seu briefing ou com o que você quer representar nas obras. Nessas 4 composições, a pessoa explorou diferentes separações desses valores. Óbvio que existem mais valores de cinza nessas thumbnails, mas a regra ainda se aplica. Em 3 das 4 thumbnails, os valores predominantes são os valores de sombra. Nas 2 de baixo, os valores subordinados, entre aspas, são os valores mais claros, enquanto na primeira, o valor subordinado seria o valor médio. Na segunda thumbnail, o valor dominante é o cinza médio, com o cinza mais escuro sendo o subordinado e o mais claro representando os 30%. Tá vendo como é possível ter uma variação de composição muito grande só com 3 valores básicos e ir expandindo? Aqui é importante eu ressaltar que nada do que eu falo é uma regra que deve ser seguida. São mais sugestões que eu fui coletando ao longo da minha jornada como artista, de artistas que são mais experientes do que eu, e que eu tô passando pra frente esse conhecimento adquirido. As obras são percebidas pelas pessoas, e a percepção de cada pessoa é diferente uma da outra. Uma cor que pode ser agradável pra mim, pode incomodar uma outra pessoa. Do mesmo jeito que uma cor que me incomoda pode ser agradável pra uma outra pessoa, e assim a gente segue. Ter a sua obra analisada por uma outra pessoa é extremamente positivo, mas você tem que ter essa noção em mente, de que as pessoas percebem as coisas aos seus redores individualmente.
Ninguém vai perceber uma coisa do mesmo jeito que você percebe. Às vezes uma obra que você gostou tanto de ter produzido pode ser analisada negativamente, entre aspas, por uma pessoa que se incomodou com a paleta de cores, porque não era uma paleta que era agradável para ela, mas não significa que a obra é ruim, só que a paleta não era condizente com o gosto de quem via. Só que isso faz parte da jornada do artista. As nossas produções jamais vão agradar todo mundo, mas a gente consegue contornar isso de um jeito positivo, absorvendo o que for útil pra gente e descartando o que for destrutivo. Agora voltando pro tema do vídeo. Existem algumas pessoas que não se limitam só à escala de valores ou de cinza para esse estágio da ilustração. Então, por exemplo, tem um aspecto ou um acessório do personagem principal que tem uma cor muito chamativa e que tem que ser o ponto focal da ilustração finalizada. Então as pessoas acabam colocando essa cor mais evidente nas thumbnails. Isso te permite ter uma estrutura um pouco mais definida, tendo noção de que esse vai ser o ponto mais chamativo da obra, já que na definição da thumbnail e na escala de cinza, esse era um elemento de destaque. É impossível que algo colorido não se destaque no meio de um monte de cinzas. Naturalmente, o nosso olho é puxado para a parte que destoa do resto. E isso, aliado com uma escala de valores, te permite direcionar o olhar do espectador ao longo da obra. E é assim que artistas experientes conseguem manipular o espectador para ver a obra do jeito que ele gostaria que fosse vista. A composição imagética influencia bastante nessa questão de manipulação do espectador, mas a estrutura de valores é um pouco mais impactante, já que quando você vê a obra de longe, por exemplo, do outro lado do corredor do museu, você só está vendo as grandes massas de elementos visuais e os valores dispostos pelo artista. Um jeito de saber se a sua thumbnail está com uma leitura boa é exatamente assim: se afastar da obra e tentar entender se a estrutura geral da pequena ilustração está razoavelmente legível. Esses são 3 exemplos de thumbnails de artistas diferentes que colocaram um elemento visual forte na composição fora da escala de cinza. E aqui entra a parte que eu falei sobre composição imagética, que eu vou falar um pouco mais a fundo em outro vídeo. Tudo na composição dessas thumbnails leva o seu olhar para o ponto de interesse. Sejam as linhas convergentes para o ponto de interesse, seja na construção de valores guiando o seu olhar para o ponto de interesse, ou elementos dos planos que não são os principais que apontam para esse ponto focal. Geralmente essas coisas são colocadas propositalmente em lugares estratégicos para fins específicos, guiar o olhar de quem vê a obra. Bom, eu acho que eu vou parar por aqui por enquanto. A gente ainda está falando na maior parte sobre valores, mas a gente já começou a entrar um pouco sobre cor como matiz. Valores compõem uma grande parte do que a gente entende por cor, já que a luz influencia muito em como a gente percebe as cores no dia a dia. Então é por isso que eu acho importante aprender sobre valores antes de mergulhar de cabeça em saturação e matiz em si. Eu já falei demais, então eu vejo vocês na próxima semana. Fui!